Boa tarde! Como todas estão? Mais um dia aqui com a gente, falando um pouquinho sobre autoconhecimento, sobre transformação, sobre ressignificar traumas, memórias. E hoje nós temos uma convidada muito especial, uma convidada que vamos falar sobre o que as nossas emoções cala e como o nosso corpo ele reage, como o nosso corpo sente. Quem tem dores de cabeça, dores no corpo, dores físicas, problemas físicos, doenças, sintomas no corpo Oiê! físico. Oi! Seja Boa muito noite! bem-vinda. Obrigada! Boa noite. Obrigada Vai pelo encaminhando. convite. Que Imagina, bom um que deu prazer ter você certo. aqui. Muito feliz por ter você aqui, uma pessoa que agregou muito na minha vida, né, nessa transformação, nesse caminho de busca. E a importância da gente falar também, né, sobre esses traumas que ficam armazenados dentro do nosso corpo físico. E que muitas vezes a gente busca essa ajuda emocional e acaba esquecendo a importância da gente dissolver, né, essas memórias que estão ali no nosso corpo físico. Então, não tinha ninguém melhor para falar sobre isso com autoridade do que você. Ai, Então, obrigada, me sinto honrada. seja bem-vinda. E obrigada. É bem isso mesmo, né? Então, para o seu público, né, que talvez nem todo mundo vai me conhecer, eu sou Letícia Carbone, trabalho com microfisioterapia. Então, sou fisioterapeuta. E aí é bem esse o tema da live mesmo. A minha abordagem, ela é bem física. O que que o corpo guardou? Como que é esse processo da gente ver um conflito, um trauma e o nosso corpo adoecer por conta disso? Eu acho sensacional que hoje em dia a gente já, todo mundo, no geral, assim, né? Todo mundo já tá olhando mais para isso. Tipo, buscando, né? Ah, se eu tô com esse problema de saúde, o que que isso significa? Qual a questão emocional que vem disso? E vai ser uma delícia a gente conversar sobre, porque com o seu atendimento, com o seu trabalho, também aborda isso, né, Ara? Aborda. A gente consegue olhar, né, para as memórias que estão ali enraizadas, né, buscar a raiz, trazer ela para a superfície, porque não basta só a gente olhar para a dor, é preciso entender quando ela começou, como ela começou e principalmente qual o benefício, porque nós tendemos a criar benefícios até mesmo na dor, né, e a gente acaba se viciando nela por conta de pactos, de movimentos sistêmicos que a gente vai fazendo com os nossos ancestrais de forma inconsciente total. Mas como isso também impacta no nosso corpo, como o nosso corpo sente essas memórias de dor, essas memórias de traumas, né? E que muitas vezes a gente fica ali no esforço, na dor física mesmo, sem saber que isso pode ser dissolvido, que isso pode ser ressignificado, que isso pode ser transformado, né? Com um simples toque ali, onde a gente dissolve essas memórias, que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como funciona o seu trabalho hoje e como você consegue trazer esse alívio para muitas pessoas hoje em movimento de alergia, né, de tolerâncias, de dores de cabeça, enxaqueca, movimentos que causam dor até mesmo na nossa coluna, que é onde a gente armazena memórias de dor, que a gente fica ali reprimindo emoções, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como dissolver essas memórias do corpo físico. Então, para a gente começar do começo, vamos entender que o nosso corpo é formado de células. Para a gente ter uma dor na coluna, para a gente começar a ter dor de cabeça, significa que no micro, nas célulazinhas, há algum tempo já vem uma disfunção acontecendo. Uma disfunção fisiológica mesmo. A gente pensa que, enfim, né? A gente às vezes pensa que é uma coisa energética, mas não, é uma questão fisiológica de funcionamento celular. Ok. A membrana da célula, então a parte de fora da célulazinha, ela é responsável por armazenar memórias. Por que que a membrana da célula é quem armazena memórias? Porque a membrana da nossa célula, do corpo inteiro, é que determina o que, que pode entrar para aquela célula e o que, que não pode. Então, ela precisa armazenar se alguma vez entrou algum alguma toxina, alguma coisa ali que fez mal para aquela célula, ela memoriza para não deixar entrar mais.
quando a gente vive um trauma, um conflito, e aí todas as questões assim, desde que a gente tá na barriga da nossa mãe, as nossas emoções são bioquímicas, né? Elas não são só energética, né? Tem esse Aham. ponto energético da emoção, mas ela é bioquímica também, ela altera a química do nosso corpo. Quando a gente sofre algum trauma, alguma emoção que foi nociva para o nosso corpo, a membrana celular vai armazenar. Então, na membrana celular fica a memória também dos traumas que a gente viveu. E ali, naquela memória, ela vai guardar tudo. Qual era a temperatura, qual era a época do ano que aquele trauma aconteceu, qual era o tom da voz daquele trauma que aconteceu, no caso de abusos ou de muitas brigas, qual era a temperatura do ambiente, enfim, guarda o máximo de informação que consegue do momento do trauma. Por que que o nosso corpo faz isso? Olha só como é perfeito e é inteligente. Porque quando eu entrar em contato com aquela voz, o meu corpo já vai entrar em estado de alerta. Quando eu estiver vivendo, né, naquela época do ano, o meu corpo já vai estar em estado de alerta de uma maneira muito inteligente para me proteger. E ele faz isso de uma forma inconsciente. Então, isso não acontece aqui na nossa memória. Nem sempre a gente fica pensando, nossa, hoje está fazendo 3 anos que eu sofri aquele acidente. Nem sempre. Às vezes, quando é alguma Uhum. questão assim, né? Um acidente de 3 anos, quando a gente é adulto, às vezes a gente até lembra. Mas eu não fico pensando, nossa, olha, nessa época eu tava na barriga da minha mãe, ela tava grávida de tantos meses e ela viveu isso, né? A gente não fica pensando nessas coisas mais do passado, de infância, gestação, início de adolescência. Então, o nosso corpo guarda para ajudar a gente a sobreviver. Quando chegar nessa época do ano, ele já vai entrar num estado de maior atenção, de mais alerta para me proteger, para garantir a minha sobrevivência. E se eu vivo algo, e aí acontece isso na nossa vida, que às vezes a gente vive situações parecidas com a dos nossos traumas, Uhum. ele somatiza de novo, ele soma aquela informação. Então, nossa, aconteceu isso de novo. Aí depois eu vivo uma outra situação, nossa, aconteceu isso de novo. Ele vai guardando essas memórias e em algum momento, quando eu passo por algum processo, quando eu vivencio alguma coisa que de certa forma eu resolvi aquele problema, o meu corpo também vai trazer sintoma. Então, é importante a gente entender esse processo, eu expliquei esse tempão, esse processo fisiológico, porque é muito interessante a gente entender que existem os problemas de saúde no momento que eu estou vivendo o conflito, ó, estou vivendo esse problema agora, então é esse sintoma que eu tenho, e existem os problemas de saúde que vêm, as dores físicas do nosso corpo que vêm, quando passou o problema. Por isso que acontece, uma moto passando. É. Por isso que acontece, Ara, isso que a gente vê tanto no nosso trabalho, que você também vê muito nos seus atendimentos. Poxa, a pessoa tá tendo uma dor de cabeça frequente, agora. A pessoa tem dor na coluna que piorou, agora. Mas quando a gente vai buscar a causa, tá na infância, tá na adolescência, tá na vida gestacional. Porque muitas vezes essa dor de cabeça, essa dor na coluna, essa dor no corpo, enfim, é um sintoma de reparação. É o corpo tentando reparar uma coisa que foi resolvida. Tipo, olha, esse agressor se mudou. Aquele agressor da minha infância se mudou, mora bem longe de mim agora. Depois que ele se mudou, eu comecei a ter esse sintoma. Gente, mas agora tá tudo bem. Por que eu tô tendo esse sintoma? É uma resolução. Só que às vezes o conflito foi tão grande, o trauma foi tão intenso e não foi resolvido, não foi acolhido, não foi compartilhado, a pessoa viveu aquilo de uma forma inesperada, sozinha, viveu por muito tempo e foi muito intenso, que o corpo não consegue reparar, regenerar sozinho. E aí é que entra o nosso trabalho, da gente ajudar a pessoa, pegar na mãozinha, assim, né, dos nossos pacientes, assim, das pessoas que a gente atende e falar, ó, esse teu sintoma significa isso. O que estava acontecendo aqui? O que estava acontecendo nessa fase da tua vida? O que significa essa informação aqui que eu tô te dando? Isso te remete a alguma coisa? E aí a pessoa fala, nossa, realmente aconteceu isso nessa fase. Ah, é isso que você tá me falando me remete a tal situação que eu vivi com meu pai, com minha mãe, com tios, com... Ah, e enfim, né? Daí a história de As cada pessoa. pessoas E ao redor, aí, né? e aí é isso que você faz também lindamente, porque assim, eu
vou falar assim, do meu, né, o meu atendimento, do pouquinho que tem de diferença. Por isso que eu acho legal quando a gente complementa. Porque com o meu atendimento, com a microfisioterapia, o que que eu faço? Ah, então vem aqui, vou encostar no teu corpo levezinho, não é um toque aleatório, tem os pontos específicos, até trouxe aqui, abri para mostrar, né? Mas, tipo, tem os mapas da microfisioterapia, que eu vou passando pelos mapas aonde o corpo guardou, onde que guardou confusão, onde guardou medo, falecimentos e lutos, Uhum. onde já guardou todos os tipos de abuso, né? Desde psicológico, sexual, físico, enfim, eu vou liberando do corpo. Mesmo se a pessoa não lembra ali, na hora do atendimento, o toque no lugar específico dessa técnica sensacional que os franceses desenvolveram, eu estimulo o corpo já a fazer esse processo de regeneração, de reparação tecidual e o sintoma vai melhorar. E só que nem Como sempre melhora, realmente né, Lê? Melhora demais. melhora Gente, é demais. um processo que pode ser feito desde o nascimento de uma criança, dos primeiros dias de uma criança, porque ela reverberou o quê? Memórias epigenéticas da barriga da mãe. Memórias de quando se torna mãe, qual é o primeiro pensamento que vem? É o medo? É a insegurança? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou repetir essa história do mesmo filho anterior? Então, é essa sensação que o primeiro instante que gera um impacto emocional, né, que faz com que as nossas sinapses ali do nosso cérebro entrem em choque e essa emoção fica configurada tanto no nosso corpo quanto na memória do corpo dessa criança que vai vir ao mundo. Então, bebês fazerem microfisioterapia é algo que dissolve esses traumas desde a gestação da mãe. Crianças que têm muito problema de saúde, crianças que têm dificuldade, né, com respiração, com alergia, com dores que são muito recorrentes, são questões que muitas vezes, claro que não pode ser descartado esse movimento de ir consultar o médico, de ver o médico, mas muitas vezes essa repetição de dor, ela está em um trauma que foi gerado lá na barriga da mãe. E o engraçado é que, estudando essas questões epigenéticas, a gente observa que essas memórias, ela vem até mesmo 3 meses antes da gente gerar uma criança, a gente já está absorvendo memórias para essa criança. A célulazinha do corpo. Porque aquele óvulo que vai gerar aquele bebê já estava no corpo da mãe antes da concepção. Então, ele já traz ali as memórias do que aconteceu até 72 dias. Bem isso, até 3 meses antes da concepção. De pai E também. a importância, né, de nós como mãe, porque aqui eu trabalho com um público de mulheres, então a importância de nós como mulheres olhar para as nossas dores, para as nossas questões pessoais, por menor que seja, mas está em desalinhamento, não está congruente com aquilo que eu gostaria, por que não olhar? Por que não se permitir? Porque quando a gente vai destravando essas camadas e essas crenças que está dentro da gente, automaticamente a gente vai rompendo isso na nossa próxima geração, que é os nossos filhos, que é o que a gente chama de preciosidade, que é o que a gente coloca muitas vezes até na nossa frente. Né? A gente deixa de fazer algo por nós para fazer algo para os nossos filhos e mesmo assim a gente tem essa resistência, né? Por que a gente tem essa resistência em olhar para as nossas dores, né? Em trazer isso para a vida mesmo, para ressignificar? Sim. E, assim, zero, gente. Nós somos mães, né? Então eu sei que, às vezes, quando você ouve uma pessoa falando isso que a gente está falando aqui, pode vir assim: nossa, então é tudo culpa minha. Se meu filho vive doente, a culpa é minha. Se meu filho tá com esse problema, a culpa é minha. Gente, não é culpa, tá? Para deixar bem claro, não é culpa da mãe. Até porque se tem uma informação de trauma no corpo daquela mãe, é que a culpa não é dela, né? Não é algo que ela causou porque ela Não, quis. não começou nela, né? Mas Consequências pode são acabar consequências. nela, para Mas que acaba não isso. A precise. responsabilidade de terminar é nossa. Então não temos culpas, não temos culpa, mas temos total responsabilidade em resolver isso. Total. Graças a Deus. Então, Ainda gratificante bem. quando a gente consegue resolver, porque a gente sai desse esforço. E você sabe que, assim, o tempo que eu tive clínica em Foz, eu não abri a mão de colocar a microfisioterapia dentro do atendimento. Verdade. Porque a gente trabalhava em conjunto. E o quanto as minhas pacientes tinham esse resultado enorme. Por quê? Porque não só olhava para a emoção, para as crenças, para o que estava ali na raiz, mas para o corpo físico.
Porque é um conjunto, né? É corpo, mente e espírito. Se isso não está alinhado, não adianta. Eu vou alinhar de um lado e vai desalinhar do outro, né? E entra eles questões mais que precisam estar em alinhamento, né? O nosso corpo precisa estar ali com essas vitaminas preenchidas, alimentação, a gente precisa estar em movimento com essa energia, mas a importância de dissolver essas memórias que estão ali e que muitas vezes a gente acaba nem sabendo que isso existe. Que nem tem muita gente que não sabe que isso está disponível, né? Que vive com as crianças com dores, que vive com dores, mas não sabe a importância da microfisioterapia e como ela trabalha em conjunto com outras terapias também. Pior que é verdade. No Brasil é uma técnica que está há 20 anos, é a microfisioterapia. E realmente tem muitas pessoas que ainda não conhecem, que ainda eu recebo no meu consultório, as pessoas falando, nossa, agora que alguém comentou comigo sobre isso, eu nunca tinha ouvido falar. E aí a importância também das pessoas que nos ajudam, né, você, gratidão. Por tudo que você já ajudou também nisso, de impulsionar. Sim, Divulgação. hoje, né, o meu público é mulheres. Então, a maioria das mulheres que vem é com a recorrência do quê? De um relacionamento. Uma dor, uma traição que aconteceu lá atrás, um relacionamento abusivo que está passando e não consegue sair dessa relação, ou uma traição que viveu e que não consegue perdoar, ou, né, fatos de falta de confiança, de insegurança que está carregando ali, de traumas de relacionamentos, do primeiro relacionamento lá de trás. E aí, quando a gente observa, olhar para tudo isso, a gente observa que, na verdade, elas estão buscando a falta do pai, né? Preencher um lugar que foi deixado lá atrás por N motivos, né? Desse pai, ele entregou o melhor, mas N motivos fez com que ele fosse negligente nessa infância. E aí essa mulher vem para a vida adulta, buscando por esses homens que façam mais do mesmo, e muitas vezes com essa carregando essa dor da mãe, né, nos ombros, esse julgamento de que a minha história vai ser diferente do que foi a dessa mulher, porque eu não aceito, porque agora eu me posiciono. E essas dores vão reverberando tudo no nosso corpo. E aí eu te pergunto, Lê, quais são os principais sintomas que essas mulheres que viveram relacionamentos abusivos, essas mulheres que passaram por abuso sexual na infância, porque a maioria que vem buscando, né, por homens que são abusivos, vem com essa referência ali da consciência do amor através do abuso, da consciência do amor através da infância, ali do primeiro setênio de vida, dos 0 a 7 anos, onde elas receberam esse sentimento, essa emoção. Quais os sentimentos mais recorrentes que vêm para você hoje no consultório de mulheres que passaram por abuso e relacionamentos abusivos? Então, interessante também você trazer isso, porque assim, ó, não, no geral, poucas coisas a gente vai falar assim, ó, se aconteceu X, você vai ter sintoma Y. Não importa muito, não depende muito do que aconteceu, mas da forma que a pessoa vivenciou aquele acontecido. Por exemplo, falando de relação do pai e da mãe, que não era legal e a menina presenciou aquilo. Ela pode ter presenciado de uma forma de muito medo, e aí dela se sentir muito incompetente no sentido assim, ó, a criança olhando para a relação doentia dos pais e pensando assim, nossa, como que eu ajudo minha mãe? Como que eu resolvo esse problema? Nossa, amanhã meu pai vai chegar e vai acontecer tudo isso. Se a pessoa vivenciou dessa forma, provavelmente ela vai ter sintomas nessa região, dor de cabeça frontal, muita questão respiratória superior aqui, de rinite, sinusite, inflamação na garganta pelo medo. Então vai doer essa parte, né? Vai adoecer essa parte do corpo se a pessoa viu dessa forma. Se a menina viu como invasão de território, nossa, meu pai tem um relacionamento extraconjugal, então tem uma mulher de fora que quer ocupar o lugar da minha mãe ou que quer roubar o meu pai da gente, e a menina viu essa situação como um conflito, talvez de disputa de território, tipo, meu pai saiu de casa para ir morar com outra família, vai ter muita fragilidade na região de bexiga, que é onde demarca território. Então, aí é onde futuramente essa mulher pode. Claro, nunca vai ser uma coisa só, né? Então, às vezes, essa mulher vive uma insegurança no relacionamento, porque acontece isso que você está falando, acaba repetindo o padrão de pai e mãe na história da vida, e não, por acaso, coincidentemente, atrai um namorado, um parceiro que faz ela vivenciar a mesma situação. E aí, quando ela vive de novo esse processo, lembra o corpo, né? Que eu falei ali no começo.
essa mulher depois pode começar a ter infecção urinária recorrente, aquele caso que a mulher vai no médico, já fez todos os tipos de tratamento, no dia a dia ela faz todos os tipos de prevenção, toma todos os cuidados que tem que ter, mas tem infecção urinária recorrente. Sintomas, né, nessa parte assim íntima do corpo recorrente. Aí é nesse sentido. E aí, assim, posso dar inúmeros exemplos. Uma questão importante, falando de mulheres, assim, a forma que vê o pai e que normalmente atrai um relacionamento, normalmente o primeiro, né? Relacionamento tem muito a energia do pai. Da parte, como posso falar? Negativa, né? Ativa, né? Da parte negativa. A parte que a Pra gente não resolver. aceita, na verdade, Que a a gente não parte que ele aceita. entregou de melhor, mas que a gente acha que aquilo não foi bom o suficiente pra gente. Isso, bem dito, bem isso mesmo. É a parte que a pessoa viu como não aceito, julgo, enfim, julga, né? Ou não aceita. Pai, ele no nosso corpo é muito representado pela coluna, porque o pai é quem mostra a gente para o mundo. Normalmente, as pessoas carregam o sobrenome do pai. O pai é aquela pessoa que fala: você é a filha do fulano, é a filha, né, daquele homem. Então, o homem ele tem essa temática de ser a referência. E a nossa coluna é a mesma coisa. A nossa coluna é o que permite. Uma coluna boa, ela faz o quê? A gente tem uma boa postura, né? Ela faz a gente ficar grande. Quando a nossa coluna não tá legal, a gente fica mais baixado, E a mais gente coloca encolhidinho, nessa posição de pequena, né? pequena. Então, no corpo, normalmente, pessoas, mulheres, né? Que a gente tá falando mais desse público feminino. Mulheres que têm muito julgamento com os pais, eu vi meu pai como um homem fraco, eu vi meu pai como um homem que, olha, fazia tudo errado, eu discordava de tudo que ele fez. Onde já se viu ele fazer isso com a minha mãe? E pode até ser que passaram os anos e hoje em dia essa mulher está bem com o pai dela, só que ela nunca ressignificou, nunca tratou, nunca fez uma terapia para ressignificar aquele momento do passado onde ela viu o pai dela dessa forma. Ela vai ter uma degeneração, problemas de desgastes na coluna. E aí, dor, inflamações, né? Que é o que vem com isso. Interessante, né? Engraçado, né? Porque as pessoas gastam uma grana enorme em dinheiro, né? Em fisioterapia, muitas vezes, e deixa Médicos. de olhar para a emoção, que pode ser um complemento e fazer com que haja um resultado de forma mais rápida, né? Sem Sim, dispensar esse apoio médico, mas de forma mais rápida, para que haja dissolução mesmo de memórias. E é nítido, né? Quando o paciente passa pelas nossas mãos, a gente consegue fazer com que ele olhe para si, tirando essas máscaras, né? As mulheres principalmente, porque a mulher ela tem essa mania de colocar essas máscaras e achar que tá tudo tem lindo, que dar né? conta, né, de Dá tudo. conta de tudo e é onde sobrecarrega também, né, essa parte da coluna. E falando sobre esse ponto que você falou da coluna aí, afirma essa questão do masculino, né? Porque muitas mulheres saem dessa energia feminina, indo para essa força masculina, tentando não olhar para esse pai, ou tentando ser melhor que esse pai. Né? E é onde sobrecarrega a exaustão, vem as dores nos ombros, as costas ali, faz com que a gente fique exausta. Mas a importância da gente retirar essas máscaras mesmo, para que a gente possa olhar para as nossas sombras, porque somente no imperfeito a gente consegue ativar o amor próprio no nosso corpo. É só através das nossas imperfeições, quando a gente olha para essas imperfeições, que a gente consegue reconhecer o verdadeiro amor próprio que existe dentro da nossa alma. Então, olhar para as dores que está no seu corpo e ver que aquilo não é algo normal, né? Tá constante, tá com vários dias passando pela mesma dor. Não é normal. Repetindo. Você foi, tratou, melhorou e volta de novo. Foi, tratou, melhorou no ano seguinte, tá lá de novo. Aí vai olhar que tem questão emocional envolvida. Não tem E, como não e ter. é crença enraizada ali, crença enraizada que às vezes a pessoa está segurando pelo simples fato de ter um benefício. Pelo simples fato de ter um benefício. Muitas pessoas hoje adoecem pelo simples fato de receber mais atenção, ou do esposo, principalmente as mulheres, né? Ou Tem do essa questão. esposo, ou da família, ou do pai, ou da mãe, né? Esse Tratada com mais carinho no momento que tá frágil. no momento de dor. Então, é melhor estar na dor, porque assim eu sou ouvida, eu sou escutada, eu sou vista, principalmente mulheres que não são vistas, né, pelos homens.
e que não foram vistas pelo seu pai, tende a ficar doente com esse benefício ali. Nossa, mas quem que fica doente com benefício? Gente, isso é de forma inconsciente. Inconsciente, claro. Porque o nosso Claro, corpo mas de nunca vai querer ficar propósito. doente para trazer alguém para o nosso lado. Mas é de forma inconsciente a gente acaba trazendo a atenção de alguém através da doença, através do problema de saúde. Eu falo isso por experiência própria, porque muitas das vezes lá atrás, sem a consciência que eu tenho hoje, sem o processo de autoconhecimento que eu passei e todas as ressignificações que eu precisei fazer ali, eu fazia movimentos de ficar doente com constância, né? E isso meu filho passou, as pessoas à minha volta, mãe, pai, né? Tudo nessa busca do pertencimento, da aceitação, do olhar, do amor. E é isso que muitas vezes os nossos filhos querem nos dizer, né? Às vezes a gente tem que trabalhar demais para poder dar o melhor para os nossos filhos. E aquilo que a Lê falou é muito importante, né? Não existe culpado e certo. Existe aquilo que a gente tem de melhor e entrega, mas a importância da gente olhar para as nossas dores e ressignificar elas para que os nossos filhos não precisem pagar esse preço que muitos de nós precisemos pagar lá atrás, né? Então, às vezes o filho ele fica com recorrência de problemas de saúde e a gente fica ali, mas é a escola, mas está indo para a escola, ou resfriou, ou é a mudança de tempo, e na verdade é uma emoção que está batendo, que o corpo está reagindo e uma forma de pedir socorro para a mãe. Porque o que a gente faz quando o nosso filho está doente? A gente cancela tudo. Hoje mesmo, né, eu cancelei minha agenda para poder ficar com o Miguel, porque a gente está nesse movimento de retirar a chupeta, né? Então, inclusive, antes de fazer esse movimento de retirar a chupeta, eu já levei ele aqui em Maringá para fazer uma micro, já para o corpo não sentir tanto. Porque eu sei Tá que é um preparada. apego, né? E da mesma forma tá sentindo, ele não quer soltar, é um vício, né? A gente cria hábitos, da mesma forma da gente querer tomar, quem tem hábito de tomar café todo dia, tira de uma vez para ver como vai se sentir. E ele é apegado, então o corpo dele sentiu, então hoje, peraí, retiro tudo que eu tinha que fazer e vou dar atenção para essa criança. E o corpo entende o quê? A minha mãe tá aqui para me acolher. Então, Tô se segura, tô ela é protegida. muito ausente, a forma de eu ter ela por perto é como? Ficando doente com recorrência. E aí a importância do que a gente vai falando também para essa criança, né? A importância é de mesmo ser um bebezinho, né? A gente conversar, filho, tá tudo bem, né? A gente tá junto nesse processo, vai ser desafiador, mas estamos aqui juntos. Então, eu fazer o movimento da micro um pouco antes dele soltar a chupeta, e daqui 3 semanas já temos outra micro, porque eu sei que daqui 2 dias esse movimento de dor, de desafio que a gente está vivendo nesse início vai passar, porque eu sei que vai deixar memórias no corpo dele. Então, já tem uma micro agendada daqui 3 semanas. Porque eu sei que isso pode ser poupado dele lá na frente, né? Hoje é uma criança, mas essa criança vai crescer. E aí ele vai levar para a vida adulta o que está ali como consciência no corpo de verdade. Então, a importância da gente abrir os nossos olhos e olhar para os nossos filhos, não só proporcionando uma boa escola, uma roupa, um calçado, que a gente quer enfeitar, né? Deixar tudo bonito, para o outro, para mostrar para os outros, né? Nosso filho é maravilhoso, que ele está sempre bem vestido, que ele é bem cuidado. Mas uma forma da gente demonstrar esse cuidado é cuidando primeiramente de nós, né? Cuidando da nossa alma, ressignificando as nossas dores e fazendo com que essa criança também seja cuidada. Porque a gente esquece do cuidado emocional. E quando a gente se torna mulheres que ressignifica essas dores, a gente consegue ter maturidade de lidar com os conflitos. E aí a gente para de ficar louca dentro de casa, gritando e depois se sentindo culpada. Porque às vezes acontece alguma coisa com o cônjuge, com o parceiro, e isso não tá indo bem, e aí a criança aparece ali e você. Essa criança recebe, né, no corpo. Então, quando você se cuida, você cuida dessa criança com mais amor ainda. A importância de dissolver essas memórias, esses traumas e tudo isso que vem no corpo e que muitas vezes a gente acha que não tá doendo, mas que às vezes bate uma lembrança. Olhou uma pessoa, deu um gatilho, sentiu um cheiro, lembrou. Exatamente. E é bem isso. É de uma forma inconsciente. Mesmo nos erros, né? A gente faz por amor.
É sempre por amor, a gente sempre tem a boa intenção. Ninguém acorda e fala, ah, hoje às 3 da tarde eu vou perder a paciência com meu filho e vou gritar com ele. Não é assim que acontece, né? A gente sabe que não é assim. Por isso que a gente propõe, corrige a causa, vai ver o que aconteceu lá no passado, que te leva a ter esse comportamento repetitivo e que mulher tem muito isso, né? Direcionar muito a energia da família ali, do lar. Geralmente acontece isso. Se a mãe tá bem, tá todo mundo bem, né? Se a mãe tá feliz, meio que tá todo mundo feliz. Não acontece muito isso? É porque a mulher, ela é esse lado mais emocional, né? O homem, ele é mais racional ali, ele é como um cão, mais primitivo, né? Ele é do agir, da ação. E a mulher, ela é mais da sensibilidade. E o que acontece muitas vezes é que a mulher, ela precisa dar conta de tudo, né? Por N motivos que ela passou lá atrás, ela acaba trazendo muito dessa força masculina para a vida. E isso faz com que o corpo também entre num desequilíbrio, né? Um desgaste total. E aí ela se sobrecarrega não só com as emoções, mas aí com tudo aquilo que ela ainda tentando consertar, ela acabou trazendo para a vida dela através da energia do corpo, né? Porque nós trazemos as nossas relações pela energia que a gente vibra. E muitas vezes a gente está vibrando na dor, na falta, quando estamos buscando um relacionamento, ou quando vamos conhecer uma pessoa mesmo de forma despretensiosa, né? Porque relacionamento fala muito sobre nós, é uma dança que precisa ser complementada. E esse buscar pela relação, ou quando conhece alguém, a gente precisa observar o sentimento que a gente está sentindo naquele momento. Porque é aquele sentimento que faz com que a gente coloque aquela máscara ali de pessoa perfeita, maravilhosa, que faz com que aqueles primeiros meses da relação sejam um mar de rosas. E aí, com o passar do tempo, as sombras não ressignificadas vão trazendo essas sombras para o parceiro e o parceiro para você, e aí é onde vai gerando os conflitos e os choques, né, vão acontecendo. Então, a importância da gente ressignificar as nossas dores. Uhum. Bem isso, bem isso. E não é que relacionamento é sinônimo de conflitos, mas é no relacionamento onde a gente mais cresce. O relacionamento, na verdade, nos proporciona isso. É bem isso que a Yara falou, a gente acaba que atrai, né? Atrai, não por acaso, não atrai qualquer pessoa, não atrai pessoas aleatórias, né? O relacionamento, a pessoa que a gente atrai não é aleatória. É sempre uma oportunidade da vida de te ajudar a crescer um degrauzinho a mais. Ó, você pode Exato. evoluir mais isso aqui. E do mesmo jeito que o outro te proporciona isso, você proporciona isso pro outro, né? Então, E é isso que faz ter o equilíbrio, né? Eu gosto até de citar muito uma metáfora, que nós estamos aqui como se fosse num teatro, né? E todas as pessoas que entram na nossa vida, elas estão ali interpretando um papel de algo que precisa ser ressignificado, de algo que precisa ser transformado. Então, muitas vezes a gente olha para o outro, julga o outro, mas na verdade é um reflexo daquela sombra que está dentro de nós que precisa ser mudada, transformada, ressignificada. E aí, quando a gente compreende que, na verdade, o outro é só um personagem que veio para nos ensinar algo e nos trazer algo novo para a nossa história, a gente vira uma grande chave na nossa história. Porque daí a gente para de buscar no outro uma falta que não é do outro, é nossa, é um vazio nosso. E nós, mulheres, temos muito, né? Essa necessidade de colocar no homem a responsabilidade de que ele precisa proporcionar essa segurança, essa proteção, esse cuidado que muitas vezes a gente não recebeu lá na infância do nosso pai. E é e onde é tão a gente interessante tem quando a gente sabe desequilíbrio, né? isso, e é tão interessante saber disso, porque te ajuda até dentro do relacionamento explicar, falar de relacionamento heteroafetivo, assim, né? Tipo, a mulher explicar É em pro. relação em geral, né? Porque, No geral, no mas assim, geral, tipo, o fato de você ter autoconhecimento te ajuda a ajudar o teu parceiro. Tipo, olha, eu sei que isso não é culpa sua. Mas quando acontece essa situação, eu tenho esse comportamento por resposta. Então, quando você tem essa ação, acaba que gera esse gatilho em mim. O fato da pessoa ter esse autoconhecimento, se conhecer, entender o gatilho, já ter ressignificado, proporciona ela também ajudar o outro a ajudá-la.
entendeu? E é Cara, onde o consigo casal explicar pra consegue você. entrar na harmonia, né? Consegue estar em harmonia sem querer colocar o parceiro no lugar de cuidador. Tipo, olha, você é o responsável, você não Excelente. pode me tratar dessa forma, porque você é o responsável por me prover isso, isso e aquilo. Tipo, não, calma. Ele não é meu pai, ele é meu parceiro. Ah, mas eu tô sentindo isso porque aconteceu aquilo na minha infância, que eu já tratei nas terapias. Então deixa eu explicar pra ele o que tá acontecendo aqui, nesse corpo, né? Nessa pessoa que é corpo, que é energia, que é emoção, que é passado, enfim, né? O resultado de tudo que viveu. É, e eu vejo muito, eu gosto quando a gente vai, eu brinco, né? Eu falo assim, que a gente vai viajando na maionese, filosofando, assim, sobre a vida. Porque eu vejo bem isso, estar vivo aqui no planeta Terra tem questões desafiadoras. Tem fome, tem frio, tem rejeição, tem carência, tem medos. Claro que também tem muitas coisas maravilhosas. A gente pode viajar e conhecer paisagens sensacionais, comidas diferentes, bebidas maravilhosas, assim, né? Novos sabores, enfim. Tem esse lado do prazer da vida, mas enquanto a gente vive os desafios e os prazeres e os prazeres desse mundo, a gente não está aqui por acaso. Então, que sejam aí 100 anos que a gente vai estar vivo, que nesses 100 anos a gente consiga evoluir o que não é só físico. Cuidando do corpo físico, claro que é o nosso veículo, com atividade física, com boa alimentação, fazendo tratamento quando precisa fazer tratamento, né? Igual a gente falou, não é que não pode fazer tratamento nenhum de remédio e tal, não sendo negligente com nada disso, mas que a gente também consiga olhar para isso que são as nossas dores de alma, para essas emoções mal resolvidas. Por que que aconteceu isso na minha infância? Que ferida que isso me trouxe? Por que que eu tenho esse comportamento? O que que essa dor no meu corpo significa? E, gente, não tem como, é matemático. Parece que eu tô filosofando, viajando na maionese, mas não é. É matemático. Quando você resolve a raiz, o reflexo daquilo é diferente. Tipo, você se comporta diferente. Aquela alergia não vem mais. Coincidentemente, aquela parte do corpo não vem mais. Aquela inflamação não vem mais. Então, assim, é tudo interligado, né? É sensacional estar vivendo em 2024 e ter acesso a tudo isso, né? Ser adulta em Com certeza. 2024 e ter E acesso foi bom você ter abordado esse ponto sobre falar que nós temos prazeres e dor aqui na vida, né, na Terra, que nós descemos com uma mochila cheia de pedras, só que a gente vai, em vez de soltar as nossas, a gente vai pegando dos outros. Isso faz com que a gente sobrecarregue e faz com que a gente gere traumas no nosso corpo, fique ali na dor, no sofrimento, no vitimismo, e a gente cria uma percepção, até mesmo na dor, quando está viajando. Quantas vezes, né, as mulheres estão em lugares maravilhosos, estão em roupas maravilhosas, estão produzidas, e mesmo assim elas estão ainda na dificuldade, na dor, se comparando, se criticando, se julgando. Como a gente tem esse poder de colocar a gente para baixo mesmo. E Uhum. isso que você falou é a importância da gente olhar com uma percepção de amor. Isso é possível quando a gente realmente olha para as nossas dores lá de trás. Porque isso não começou em nós. Então, se a gente olhar para todo esse movimento sistêmico, né, de mulheres que vieram antes, de avós, de bisavós, de tataravós, elas já pagaram um preço muito alto para que a gente pudesse estar aqui hoje. Elas já tiveram uma dor muito alta para que a gente pudesse dar sequência nisso aqui hoje. E nesse movimento de 2024, a gente ter acesso a tudo isso de uma forma tão leve. Só que ainda muitas mulheres insistem em ficar presas ali na dor. Isso tudo é um movimento de contratos com o próprio sistema familiar, que impede de ir para a vida de uma forma muito mais leve e fluida. Sendo que é só fazer um movimentinho de falar assim, Lê, agenda minha sessão que a gente precisa se olhar, ou Yara, vamos lá olhar para essas questões. Gente, Não uma é uma coisa que vai horinha, arrancar né? pedaço da 2 horinhas gente. assim da vida, por favor, meu Então, Deus. Faz são total movimentos que, diferença. assim, Vou virar são aqui, tão pode ser agora. leves Só me virar aqui. que façam com que a gente tenha um resultado tão grande na nossa jornada que muitas mulheres não tenham consciência ainda desse padrão de leveza. E estão ali no esforço, né, na dor, trazendo mais daquilo, porque tudo aquilo que eu não quero ver, eu repito, eu trago mais, tudo aquilo que eu excluo, eu trago mais para a minha história. Isso é um movimento sistêmico também. Então, a importância
mais uma vez, de falar da gente olhar para as nossas dores. A Tere está aqui com a gente. A Tere, ela passou por esse processo, né? Eu tinha um método que se chamava Método Apala, que era um acompanhamento de 3 meses, onde eu trabalhava em conjunto com a Lê, trabalhava em conjunto com algumas outras profissionais ali que serviram de grande valia naquele momento. E assim, como é importante, porque a gente vê como a pessoa chega na nossa frente e como ela sai transformada. E a Teriel é uma prova viva de uma mulher que, com certeza, hoje já não tem a mesma consciência lá de trás. Porque ela se permitiu. Mas antes de se permitir, ela também teve resistência, assim como você. Ah, não, eu não preciso de ajuda. Terapia é pra gente doida, né? Quantas de nós ainda se questiona que só no falar de terapia ou de terapeuta já pega asco? Sim. Né? Então, assim, quanta resistência a gente tem no nosso corpo, e se a gente tirar essa resistência e se permitir acessar um pouquinho, a gente consegue trazer mais leveza para nossa vida do que imagina. Saindo desse esforço, né? E se permitindo viver algo leve. É, bem isso. Quando a gente vai passar por um processo terapêutico, é claro que o objetivo não é chegar lá e ficar falando, assim, do processo terapêutico que eu tô falando do nosso trabalho, assim, né? Uhum. Não vai ser que a gente vai chegar lá e vai falar, nossa, olha, eu conquistei isso, eu sou boa naquilo, eu faço isso de muito bem feito, nessa área da minha vida eu tenho muito destaque. Uhum. Para resolver as coisas, os comportamentos, os sintomas que estão incomodando, a gente vai ter que olhar para um momento meio chatinho da vida, né? Por alguma coisa que foi meio desagradável viver, que foi difícil passar por aquilo, que é um pouco chato lembrar. Mas o lugar terapêutico, mesmo terapia online, né? Eu falo lugar, mas mesmo quando é o lugar assim do atendimento, aquele momento terapêutico, é o melhor lugar para falar dessas dores. Porque se a gente não reserva um tempo para falar dessas dores, se a gente não faz uma revivência programada, né? Uma psicóloga me falou esses dias, uma revivência programada. Se a gente não faz uma revivência programada, ela acaba vindo de uma forma inconsciente. Tem hora que você não controla e ela te pega com tudo, né? E aí faz você ter comportamentos que você não quer. E, inclusive, o que a gente nega muito, não quer olhar, vem mesmo, né? Uhum. Tudo que é excluído vem para mostrar. Então, assim, a E é vida vem forte, mostrar. né? Bem Porque assim, você forte. não tá olhando, eu tô te mostrando, você não quer ver, então você vai ver de uma outra forma. E às vezes a vida ela é um pouco leve, né? Nesse movimento de mostrar, mas quando a gente não compreende isso de forma assertiva, ela vem batendo cada vez mais forte. E aí, Sim, todo personagem que veio representando uma dor ali anteriormente, quando você não compreende, né, principalmente aqui nós estamos falando para mulheres e mulheres que muitas vezes têm dificuldade com relacionamentos e aí acha melhor finalizar aquele relacionamento porque não deu certo e aquela pessoa era uma tragédia, um caos e começar outro que daí vai ser bom, vai ser melhor dessa vez. Mas se você não olhar para dentro de você e não é, preencher os vazios, as faltas que estão ali, ressignificar esses traumas, você só vai mudar de personagem, de nome, de endereço. Porque no começo vai ser maravilhoso, mas depois vai trazer o quê? A dor que não foi restaurada, a dor que não foi ressignificada. Por quê? Porque quando eu não olho para aquilo, aquilo se repete na minha história. Então vai mudar só o personagem. Lembrando, né, da teoria ali do teatro, que as pessoas entram e saem ali da nossa vida ensinando algo a nós. Então, quando a gente não olha para aquilo por amor, a gente acaba tendo que olhar na dor e muitas vezes repetindo isso por inúmeras vezes na nossa história. E por isso, mulheres entram em relações, saem de relações e o padrão repete. O padrão repete. hum, Porque não se trata do outro. É um olhar o outro é para só dentro. um. É só Vou um mudar de personagem. lugar aqui. O outro é só um reflexo, só vem mostrar pra gente, né? É um reflexo, na verdade, de nós mesmos, né? Vem mostrar algo que a gente realmente precisa. Enfim, vem nos fazer um favor. Ó, vem evoluir isso aqui.
Por favor. O outro vem nos fazer favores. E a E gente também tem a que dar gente tempo, sabe porque, como é doloroso, né, Lê? Porque assim a gente passa por esses processos até hoje. E claro. são movimentos constantes. O autoconhecimento é algo que a gente sempre vai estar olhando para um degrau a mais, porque toda vez que a gente sobe um nível, a gente quer subir o outro. Né? Eu falo que é como uma espiral ali, tá vindo, subindo, 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 evoluiu, de repente vai chegar o desafio enorme aqui nessa volta da espiral, que se você não tiver ressignificado dentro de você, você vai voltar para estaca zero de novo. E aí é a repetição do ciclo. Mas a importância da gente olhar para dentro de nós, para que possamos nos tornar mulheres o quê? Com empoderamento pessoal. E não para mostrar para o outro, e não para buscar no outro, mas para trazer essa suficiência dentro do nosso coração e pulsar na vida. Porque só quando nós mulheres pulsamos na vida, quando a gente está na pulsão de vida, a gente consegue ter prazer. E aí é um assunto para outra live, porque a gente fala sobre libido, onde conecta com a prosperidade. Então, a importância da mulher saber os seus valores, os seus dons, os seus talentos, para que ela pare de entrar em conflito com tudo que vem à sua volta, que senão a mulher ela fica muito rígida. Ela fica ali na força do masculino, crítica, briguenta, nada tá bom, se compara com tudo, se julga com tudo. Mas na verdade é só um olhar. Deixa eu tirar essa máscara aqui, olhar para essas sombras. Mulheres, que a gente derrubou a live hoje. Ah, tá. Beleza. Eu até achei que ia mudar de lugar, então não vou, não preciso. Não, pode ficar aí. Eu Vamos. tava lá fora e começou a chover, daí eu tive que vir aqui pra dentro, então vou Não tem continuar. problema. A intenção é ser leve, descontraído e a gente mostrar a vida real como ela é mesmo. Vamos finalizar o nosso assunto aqui para a gente encerrar. E eu acho que é isso, sabe, Lê? A gente se colocar nesse movimento mesmo de se permitir olhar para si, né? Aceitar que primeiro precisa de ajuda, ter essa humildade, né? De reconhecer os nossos erros, que nós não somos perfeitas, que somos falhas o tempo todo e que tá tudo bem, né? A gente falhar, tá tudo bem a gente errar, mas que esse movimento de olhar para si tem que ser uma prioridade na nossa história, antes dos nossos filhos, antes de qualquer pessoa na nossa história, porque a gente só vai conseguir entregar ao outro aquilo que está cheio dentro de nós. É a hierarquia, né? Vem de cima para baixo. Então, sim, os filhos refletem o que estão nas mães, e como a gente falou antes, não é numa noção de culpa, de peso, mas de assumir responsabilidade, isso traz força. Então, quando a gente assume essa responsabilidade, não, peraí, gente, não aguento mais, tá vivendo esse ciclo, tá repetindo isso, não aguento mais minha casa nessa falta de harmonia, deixa eu lá ver o que tá acontecendo. E aí é onde entram os nossos trabalhos de ajudar, pegar na sua mãozinha e falar assim, ó, olha para esse ponto aqui. Putz, verdade, não imaginava que era isso que estava impactando. E por experiência própria, eu vejo que é bem isso. Hoje, né, de quando eu comecei, até isso foi mais ou menos na mesma época, 2016, eu comecei em 2015, 2016, em 2017 a gente se conheceu, né? Foi em 2017, 2018. 2017. O meu primeiro curso, né? Foi com você, Foi, presente. né? Uhum. Então, isso aí. Minha primeira curso. Desde lá, assim, se eu pegar a Letícia, eu falar de mim, né? Se eu pegar a Letícia de 2015 e a Letícia de 2024, meu Deus do céu, tipo, que orgulho dessa mulher. Do tanto que ela se transformou, do quanto ela evoluiu, do quanto tudo isso refletiu na vida dela, nas pessoas ao redor, no estilo de vida, enfim, tudo é outra pessoa, até fisicamente, assim, mudei muito, muito mesmo pra melhor. Mas é esse aspiral, assim. Hoje até li espiral, né? Hoje eu até li sobre isso, que sobre a gente estar sempre buscando uma melhor versão. A nossa melhor versão é a que a gente vive agora. E a minha melhor versão é essa de agora. E eu sei que a do ano que vem vai ser a minha melhor versão, porque vai ser a melhor versão da Letícia de 2025. Não é porque eu me trabalhei em 2016, 2015 que eu nunca mais me trabalhei na vida. Conforme eu vou girando esse espiral, então assim, né, a gente gira e sobe um pouquinho, igual uma mola. Gira e sobe um pouquinho. A vida ela é cíclica e contínua. Então não é que a gente fica girando sempre no mesmo lugar, mas é girando e subindo. E cada vez que eu faço essa volta e subo um degrau a mais, eu recebo ali um
uma oportunidade. Olha, Letícia, você ainda tem esse pontinho aqui. Você já olhou para isso? Nossa, caramba, não. Então vamos lá. Vamos fazer um outro E assim, ó, processo. todos esses anos a gente no autoconhecimento e todo dia tem algo a ser melhorado. Eu É vejo pelas isso. organizações, pelas, né, pacientes que vêm até mim, caramba, eu tô sentindo isso aqui, então isso aqui tem conexão com isso aqui, eu preciso olhar para isso aqui dentro de mim. A gente, né, é casado, tem filhos e as pessoas trazem aquilo que precisa ser olhado o tempo todo para dentro de nós. E quando a Uhum. gente consegue ter essa maturidade emocional, esse controle emocional, ativa esse poder pessoal dentro de nós, a gente para de ficar que nem uma doida deixando a criança machucada ali agir por nós. Opa, Exatamente. A peraí, gente toma as agora rédeas. eu sou Isso, uma isso mulher é o adulta. verdadeiro empoderamento, Uhum. gente. Isso é que é a verdadeira força. É na delicadeza, vai na fragilidade, vou usar essa palavra, na fragilidade, na delicadeza de ser mulher, ser forte. Porque eu tenho força de olhar para as minhas questões e assim conseguir conduzir a minha família, conseguir conduzir Exatamente. meus Eu acho que filhos. uma palavra, assim, para a gente encerrar aqui, mulheres, é adultecer. Nós mulheres precisamos adultecer. Parar de agir como crianças feridas e permitir com que essas crianças deem voz na nossa vida. E quando a gente adultece, a gente tem capacidade de prosperar. Só É, adultos prosperam. Só adultos ganham dinheiro. Só adultos estão na vida né? para atrair coisas grandes. Então, se a gente fica ali nessa criança machucada, o dinheiro não vem. Ele até vem, mas ele não fica. A gente fica o quê? Na pulsão de morte, vivendo dores lá de trás. E pulsão de morte não traz dinheiro. Pulsão de morte não dá libido. Pulsão de morte não dá prazer. Uhum. Então, é uma escolha. Eu quero me manter nessa criança e olhar para essas dores aqui e ficar vivendo nesse esforço, ou eu quero olhar para a vida e vir e escolher estar na vida, né? E uma frase muito boa para a gente trazer hoje, integrar no nosso coração, é eu escolho estar viva. Eu escolho viver. Porque aí eu trago a responsabilidade da mulher que precisa olhar como uma adulta, né, para as questões que me aconteceram e assumir essa responsabilidade da vida. Gente, eu quero deixar aqui a indicação para vocês seguirem a Letícia, tá ali o arroba, doutora Letícia Carboni. Ela sempre está postando alguns conteúdos aqui falando sobre as questões emocionais que estão relacionadas às dores, né? Físicas, trazendo a solução muitas vezes ali, o direcionamento, e deixar o meu arroba aqui também, Eara Quadros, para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Hoje eu abordo a visão sistêmica familiar, o Theta Healing, a psicologia positiva, então é um movimento onde eu não trabalho com atendimento individual, mas sim com acompanhamento, né? Então hoje eu só tenho pacientes por acompanhamento, que é um processo de 30 dias, né? E se você quer saber mais, depois você vai lá no Instagram para você conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Que é Lê, sensacional, recomendo pra eu te caramba. honro infinitamente. Você foi uma das primeiras chaves, né? Eu tive duas chaves ali viradas no meu começo, no meu autoconhecimento. Então, eu realmente precisei chegar no fundo do poço para que eu pudesse escolher vir para a mulher adulta que eu sou hoje, que eu vivo diariamente, que eu prego. Mas você foi uma das primeiras chaves ali que virou algo na minha história, né? E nada é por acaso, porque a gente deu sequência nessa história por um longo tempo ali ainda. E ainda estamos aqui e teremos muitos projetos juntos ainda, se Deus quiser. Mas foi uma chave principal. Então eu honro muito sua vida, por tudo que você fez por mim, pelos meus filhos, né? Pelas micros aí do Miguel, do Gabriel. E, gente, procure uma microfisioterapeuta. A Letícia atende em Foz do Iguaçu, alguns horários selecionados. Ela mudou agora de cidade. E, e ela só mudou porque também ela buscou essa mulher adulta e ativou esse poder dentro dela. Então, a importância da gente olhar para as nossas questões e resolver. Isso. Gratidão pelo convite. E é emocionante ouvir, rever essa trajetória e pensar assim, caramba, realmente aquela Yara que eu conheci hoje está dando E uma assim, ó, aquela vontade Yara, ela tava no completamente. término de um relacionamento frustrado, já era o terceiro, né? Um ciclo vicioso, abusivo total. Então, a minha história ali tem muitos traumas, muitas situações, mas era uma pessoa que não se via com valor, né? Que não E se aonde você enxergava com chega, valor. você vai levando as pessoas, né, Yara? Onde a gente chega, a gente consegue levar o outro, iluminar o caminho do outro. Então, poxa, sensacional, gratidão, Deus. E tudo que nos permite, Amém. né, E estar assim, quero aqui. deixar uma mensagem para você que está com a gente até o final. A gente tem 10 mulheres aqui com a gente. A sua história conta. A sua história conta e você precisa escolher hoje viver.
Porque quando você está na posição de vida, você pode tudo. É. Eu estava na posição de morte há muitos anos atrás. E hoje eu tenho a vida dos meus sonhos. Eu tenho a vida dos meus sonhos. Que delícia, né? Então, É, se eu dei conta, você, mulher, aí também dá. Porque você é de carne e osso como eu. E a gente está aqui para te ajudar a superar suas questões, te auxiliar nesse movimento. na hora De olhar para. da dor, às vezes a gente não acredita. Mas, gente, por experiência própria e por ver histórias como a pessoa, como a da Yara, na mesma vida, nós podemos viver várias vidas. E aí só depende da gente. E aí é realmente essa autorresponsabilidade. É o que eu quero, é o que eu sonho, é o que eu busco e o que eu me proponho fazer para alcançar aquilo que eu quero. Na mesma vida, você pode viver várias vidas e ser sim feliz e, enfim, e continuar se trabalhando, né? Porque é isso. Eu brinco, ai, perfeita, sem defeitos nenhum. Não é bem assim. Somos humanas, mas cada vez fica mais leve. Pô, se eu comparo uma dor de hoje, emocional, com a dor de Letícia de 2015, é completamente diferente. Totalmente. Ai, graças a Deus, a gente se encontrou e teve a oportunidade de mudar isso. E agora a gente dá essa oportunidade para vocês, mulheres. Então, depois acessem os Instagrams aí e vejam o que vocês sentem e tá fazendo e procurem, né? Esse movimento aí, façam, por favor, da micro, porque é algo que traz muito resultado. Para quem é de Foz do Iguaçu, tem muita gente de Foz aqui, tem a oportunidade de estar fazendo, porque a micro ela precisa ser presencial, então corre lá, já agenda Caleja, marca a tua sessão. Eu quero deixar aqui, gente, um aviso para vocês acessarem a minha comunidade. Então, deixei um link ali nos stories anterior. Vai lá, acessa a comunidade. E todos os dias eu estou colocando exercícios, práticas, para que possa estar ajudando vocês aí da mesma forma que eu fui ajudada lá atrás. Lê, gratidão enorme. Obrigada mais uma vez, tá? Por ter aceitado essa missão de estar aqui falando comigo, com essas Ai, mulheres. obrigada a você também. Desculpa por esse improviso que eu tive no meio da live, tipo, ficar Imagina, andando pra lá e pra sério. cá, porque começou a chover, tá chovendo, uma delícia. Ai, eu não pensei nisso na hora que eu pensei em ir lá fora. Eu pensei, ai, aqui é tão lindo, vou fazer a live daqui. E tava Tá tudo tudo mesmo. certo. Bom descanso para você, gente. Gratidão mais uma vez. Beijo. Boa Grande beijo. noite. Tchau, Tchau. tchau.